Essa é a parte 2 da aula de banco de dados e a gente parou a parte 1 nessa tela aqui, onde eu expliquei os problemas que a estrutura inflexível do SQL traz, como por exemplo trabalhar com campos que pode vir nu. A gente já sabe que nu pode ser um problema de programação. A gente tem que dar uma volta para que a gente possa equilibrar as coisas e não receber o nu como para guardar um banco de dados, por exemplo, né? Porém, o SQL, né, o MongoDB, ele é diferente, né? O NoSQL, ele guarda as informações por meio de documentos, e esse documento eles se representa pra gente como sendo uma espécie de JSON, né? Aqui é bem familiar isso aqui pra vocês, como se fosse um JSON, né? Aqui como em formato de JSON, né? Então aqui você tem as chaves aqui e você guarda cada informação como se fosse um objeto JavaScript. Então isso também é bem familiar para você que está aqui estudando neste curso. E aqui eu trago uma analogia para que você possa entender com mais facilidade as diferenças entre SQL e não SQL. É muito importante que você entenda as diferenças desses dois bancos de dados. Por exemplo, o NoSQL aqui, ele é um banco de dados mais flexível, então ele, como aqui a imagem, né, ele é como se fosse uma pessoa mais solta, mais divertida, mais esportiva, que gosta de correr e tal. Já o SQL, ele é mais formal, é aquela pessoa que veste um paletó, que vai a uma palestra, por exemplo, a um casamento. Ele é mais rígido, ele é mais antigo, ele é mais apegado às suas raízes, né, digamos assim. Então, existem esses dois termos aqui, né? Então você precisa entender. Eu trouxe essa analogia para que você pudesse entender. O NoSQL é aquele seu amigo divertido, aquele teu amigo que gosta de se divertir, que é mais flexível. E o SQL é como se fosse aquele seu tiozão lá, que é um pouco mais rígido, né? Em suma, seria basicamente isso, né? E aí a gente também entra em uma outra seara, que é um termo técnico, né, para banco de dados. Banco de dados SQL, eles são relacionais, e banco de dados no SQL são não relacionais. Mas o que isso significa em termos realmente práticos? Vamos lá, vamos ver o que é isso. E vamos aqui ao SQL. Digamos que a gente vamos aqui utilizar o mesmo conceito de loja. Por exemplo, a gente tem uma loja que quer receber os clientes, né? Então eu vou guardar nome, sobrenome, endereço, produto. Então, nesse caso aqui, ele comprou um lápis, quantidade de produto, comprou 10 e o preço, né? Então, não seria legal eu começar a tumultuar esses dados. Ou seja, vai haver repetição. Se o mesmo cara, por exemplo, vier comprar um outro item, como é que eu consigo trabalhar no SQL? Eu ia ter que gerar uma outra tabela. E você começa a entender que haveria dados duplicados, né? Dados com dupla identidade. E aí vem também o outro conceito que vamos aprender aqui, que é de redundância, que é lá na frente. Mas, em suma, não seria legal trabalhar dessa forma, né? De ter dados duplicados. E aí, para resolver esses problemas de dados duplicados, né? A gente entra na questão de
a gente cria várias tabelas, vários pedaços de tabelas, e essas tabelas elas se relacionam entre si. Ou seja, eu tenho aqui a tabela cliente, que guarda só o nome, sobrenome e endereço e ID desse cliente. Eu tenho a tabela produtos, que guarda só o nome do produto e o preço, e os ordens, que é a quantidade desses caras, né? O ID também. E isso aqui, essas tabelas, elas se relacionam entre si através do ID, né? O ID da tabela cliente se relaciona com a tabela ordens, que também se relaciona com a tabela produto. Então, em resumo, é isso que se trata a questão de relacionamento, ok? É assim que funciona. As tabelas do banco de dados SQL, elas se relacionam para evitar aquele problema de duplicidade, né? Você tem várias tabelas com a mesma informação. Então, basicamente, é esse relacionamento que é tanto falado na questão do banco de dados SQL, né? Então, você pode ver aqui que os IDs dos clientes, né? Aqui, a ID de cliente 2, que se relaciona com a ID 2 aqui do cliente, que se relaciona aqui com o produto. Então, dessa forma, eu sei buscar cada cliente na tabela via quantidade. Vamos aprender isso nos módulos práticos aqui, né? De como fazer consultas com SQL, e é bem legal. Mas por essa aula aqui é só. Essa é a parte 2 desta aula, e eu te vejo na parte 3, onde veremos esse mesmo comportamento, só que com o NoSQL, ok? Então é isso aí, até a próxima aula, valeu!